Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa série Minutos Penais, aqui do CP Polícia. Nessa série, nós partimos de uma questão que já caiu em provas de concursos de carreiras policiais, então nós estudamos em profundidade o tema que foi cobrado nessa questão e assim, em poucos minutos, a gente prepara você para acertar mesmo as questões mais difíceis que podem aparecer na sua prova. O meu nome é Felipe Dalla Vecchia, sou delegado de polícia no estado de São Paulo e desde já te convido para me seguir no Instagram, que é o @felipe.dallavecchia. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de concurso de agentes. E para isso, nós vamos partir de uma questão da CESP, atual Sebrasp, que caiu na prova de agente de polícia da Polícia Civil de Rondônia em 2022. Antes de começarmos, eu queria te fazer aquele pedido clássico, que é: se inscreve aqui no canal do CP Iuris, se você ainda não é inscrito, e deixa o seu like nesse vídeo, porque assim eu vou saber que você gostou dessa ideia, gostou desse vídeo, e assim nós vamos preparar mais conteúdos como esse aqui para você. Então vamos lá, vamos juntos aqui ler o enunciado dessa questão. A e B desejam a morte de C, e ambos, sem saber da intenção um do outro e sem combinação prévia, atiram contra a vítima. A vítima morre em decorrência de um dos tiros. O outro tiro, conforme verificado em exame pericial, atingiu a vítima de raspão. Não foi possível identificar a autoria do tiro mortal. Nessa situação, na situação hipotética apresentada, A e B podem responder por homicídio culposo, lesão corporal seguida de morte, homicídio doloso tentado com concurso de pessoas, homicídio doloso consumado sem concurso de pessoas ou homicídio doloso tentado sem concurso de pessoas. Basicamente, então, essa questão cobra de você que saiba identificar qual é o tipo penal em que os agentes vão incorrer, se esse crime deve ser punido na modalidade tentada ou consumada, se houve dolo ou culpa e se houve concurso de agentes ou não. Percebam que é uma questão simples, mas olha o tanto de coisa que ela cobra de você. E duas alternativas, pessoal, a gente já pode riscar, a gente já pode eliminar logo de cara, que são as alternativas A e B. Olha a alternativa A. Ela contraria uma informação que consta do próprio enunciado. A e B desejam a morte de C, e ambos, então, atiram contra a vítima. Nós temos, neste caso, homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele praticado com consciência e vontade, voltadas à prática do crime. Neste caso, A e B, os dois queriam a morte de C. E então, com consciência e vontade, praticaram uma conduta voltada justamente a causar a morte de C. Eles atiraram contra C. Então não há que se falar aqui em homicídio culposo. O homicídio é doloso. Os crimes culposos são aqueles decorrentes da violação de um dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia. Definitivamente não é o caso aqui. Então essa alternativa A, nós podemos descartá-la logo de cara. Não é homicídio culposo. A alternativa B fala em crime de lesão corporal. E para te confundir, ele coloca aqui, seguida de morte. Nós temos aqui lesão corporal? Não. O dolo dos agentes era de matar a vítima. E, de fato, a morte da vítima se produziu. Se o dolo do agente era de matar a vítima, eu não posso imputar a esse agente a prática de um crime de lesão corporal, nem mesmo da modalidade seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte é uma forma qualificada do crime de lesão corporal que se caracteriza por ser pré-ter-dolosa. Ou seja, o agente quer lesionar alguém, mas ele culposamente acaba causando a morte desse alguém. O agente quer lesionar, ele quer produzir lesões corporais na vítima. Só que o resultado que ele obtém culposamente é mais grave do que aquele que ele desejava. Então, a lesão corporal seguida de morte, sendo um crime pré-ter doloso, se caracteriza pela conduta dolosa, voltada a praticar lesões na vítima, e a morte da vítima decorrente de culpa. O agente acabou produzindo um resultado mais gravoso do que aquele que ele gostaria. Então, não é esse o caso também. Aqui nós temos os agentes desde o princípio querendo a morte da vítima. Então, o crime é de homicídio. Podemos também, portanto, riscar aqui a alternativa B, porque não é lesão corporal seguida de morte.
Nós ficamos então entre as alternativas C, D e E. As 3 falam que o crime é homicídio, tá certo? As 3 falam que o crime de homicídio é doloso, tá certo também. E aqui o que nós temos que descobrir então é se os agentes vão responder pela modalidade tentada ou consumada desse homicídio e se há entre eles concurso de pessoas ou não. Para isso, nós temos que estudar concurso de pessoas. E mais especificamente, nós temos que lembrar qual é a diferença entre coautoria e autoria colateral. O dispositivo que de maneira geral disciplina o concurso de agentes é o artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, ou seja, cominadas a este crime, na medida de sua culpabilidade. Para o seu concurso, você tem que saber que existem 2 espécies de concurso de agentes. Uma delas é a coautoria e a outra é a participação. A principal distinção que se faz entre coautoria e participação é que a coautoria se verifica entre aqueles indivíduos que juntos praticam a conduta prevista no tipo penal. Já a participação é qualquer outra forma de colaboração com a prática do crime, sem praticar a conduta prevista no tipo penal. Então a participação se verifica, por exemplo, com o auxílio material à prática do crime, fornecendo armas ou quaisquer outros objetos que serão úteis, que se mostrem necessários à prática do crime, com a instigação do agente a praticar o crime, fazendo nascer no agente a vontade de praticar o crime. Quem procede dessa forma será partícipe. Então, por exemplo, 4 indivíduos então resolvem furtar uma casa. E eles dividem as tarefas que cada um vai realizar da seguinte forma. Um dos indivíduos que tem um carro, ele vai levar os outros indivíduos até o local, até a casa que vai ser furtada. Outro dos indivíduos fica encarregado de arrombar a porta da frente e ficar ali vigiando. E os outros 2 entram na casa, subtraem os pertences ali, os objetos que estão dentro da casa, colocam tudo em uma bolsa. Depois todos eles entram no carro e os 4 fogem juntos. Nesse caso, segundo essa distinção tradicional entre coautoria e participação, são coautores aqueles que entraram, aqueles 2 indivíduos que entraram na casa e colocaram os objetos que estavam ali dentro, todos na bolsa. Porque isso é a conduta de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa é a conduta prevista no tipo penal. Esses 2 indivíduos praticaram a conduta prevista no tipo penal. E eles vão responder por qual crime? Pelo furto, é claro. Mas e os outros 2 indivíduos? Os outros 2 indivíduos também respondem pelo furto, porque eles participaram do furto. Tudo bem que eles não praticaram a conduta prevista no tipo penal, mas, sem dúvida, que contribuíram com a prática do crime por meio de outras condutas. Dirigir, arrombar a porta, vigiar, então todos respondem pelo crime de furto. E é justamente nesse sentido o que dispõe o artigo 29. Dá uma olhada. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Eu quero que vocês prestem muita atenção e anotem os requisitos para a configuração do concurso de pessoas, seja coautoria ou participação. O concurso de pessoas, em qualquer uma das suas espécies, precisa observar os seguintes requisitos. E eu já adianto para vocês que é aqui nesses requisitos que está o X da questão que nós estamos resolvendo nesse vídeo. Os requisitos são pluralidade de agentes e de condutas, ou seja, deve haver mais de um agente, e cada agente deve praticar a sua respectiva conduta, relevância causal das condutas, as condutas dos agentes devem ser relevantes para a prática do crime, identidade de infração penal, ou seja, os agentes devem se congregar para praticarem uma mesma infração penal. Deve haver também, e eu destaco a importância desse daqui, deve haver liame subjetivo entre os agentes. E o que é isso? É a consciência dos agentes de que estão reunidos para a prática do mesmo crime. Ah, então os agentes têm que combinar que eles vão praticar o crime? Deve haver um acordo prévio entre os agentes? Não. Liame subjetivo não é sinônimo de acordo prévio. Liame subjetivo é exatamente e tão somente aquilo que eu falei. É uma consciência de que estão juntos praticando um crime. Não preciso combinar antes. Sem liame subjetivo, não há concurso de pessoas.
mas pode haver autoria colateral. O que é autoria colateral? A autoria colateral se configura na hipótese em que duas ou mais pessoas praticam ao mesmo tempo o mesmo crime, sem que uma saiba da outra, sem que haja, portanto, essa consciência que caracteriza o liame subjetivo. A autoria colateral se difere da coautoria justamente porque não existe liame subjetivo entre os autores colaterais. A falta de liame subjetivo impede que se caracterize o concurso de agentes, mas pode caracterizar a autoria colateral. Vocês se lembram do caso trazido pelo enunciado da questão? A e B, ao mesmo tempo, sem que um soubesse do outro, os dois atiram contra a vítima C. Nesse caso, tem liame subjetivo? Não, porque um não tem consciência de que pratica a conduta com o outro. Nós já temos, então, uma das respostas que nós buscávamos. Há concurso de agentes entre eles? Não, não há. E agora precisamos saber se a responsabilidade que recairá sobre eles será a responsabilidade pela modalidade consumada ou tentada do crime. E para isso nós temos que falar a respeito do instituto da autoria incerta, que pode acontecer nos casos de autoria colateral. Dá uma olhadinha aqui. No caso de autoria colateral, o autor que efetivamente tenha produzido o resultado responderá pela modalidade consumada do delito, enquanto o outro, que não logrou produzir o resultado, ou seja, que não conseguiu produzir o resultado, responde pela tentativa, como o enunciado trouxe pra gente. Os dois atiram juntos, sem que um tivesse consciência a respeito do outro, sem, portanto, que houvesse concurso de agentes. E aí não é possível dizer qual dos dois tiros efetivamente matou a vítima. O enunciado traz pra gente que um dos tiros matou a vítima e o outro só pegou de raspão. Se houvesse concurso entre eles, se os dois estivessem juntos, com consciência, olha, vamos lá, nós dois atiramos porque assim é menor a chance da vítima escapar, nós queremos matar, vamos atuar juntos, etc. Se fosse esse o caso, se houvesse liame subjetivo, se houvesse concurso de agentes, os dois responderiam pelo homicídio, ainda que um só dos tiros tivesse efetivamente levado a vítima à morte. Mas não é o caso. Nós temos aqui a autoria colateral e somente um dos tiros disparados efetivamente matou a vítima. Nesse caso, você acha que é mais justo que os dois respondam pelo crime consumado ou que os dois respondam pelo crime tentado? Se os dois respondessem pelo crime consumado, necessariamente um deles responderia por algo que não fez. Um dos tiros causou a morte da vítima, então esse indivíduo deveria sim responder pelo crime consumado. Mas o outro não causou a morte da vítima. E esse indivíduo deveria responder pelo crime tentado. Se fosse o caso de que os dois respondessem pelo crime consumado, necessariamente aquele que disparou o tiro que não matou a vítima responderia por algo que não fez. E nós não podemos responsabilizar alguém, principalmente em se tratando de direito penal, por algo que não fez. Como eu não posso afirmar com certeza qual dos dois que efetivamente matou a vítima, os dois respondem pela tentativa. Poxa, mas isso também é injusto, uma vez que um deles matou a vítima. Mas ainda que seja injusto, é melhor que um deles receba um tratamento benéfico que não merece, que aquele que não merece um tratamento maléfico receba um tratamento maléfico. Então dá uma olhada aqui comigo na questão, vamos achar a alternativa correta. Olha só, a alternativa C fala em homicídio doloso tentado, ok. Com concurso de pessoas? Não, já vimos que no caso não há concurso de pessoas, o que há é autoria colateral. Então, sem concurso de pessoas. A D fala homicídio doloso consumado? Os dois devem responder pelo homicídio doloso consumado? Não. Nós vimos que o caso é de autoria incerta, então os dois devem responder pelo homicídio tentado. A alternativa correta é, portanto, a alternativa E, em que os dois respondem pelo homicídio doloso tentado sem concurso de pessoas. Se essa questão caísse na sua prova, você teria acertado? Agora, certamente, se ela cair na sua prova, você vai acertar. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal do CP Iuris, caso você ainda não seja inscrito, e nós nos vemos no próximo Minutos Penais. Até mais!